Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da enfermagem. Na verdade, eu vou contar para vocês, né? Porque não tem como a gente tá explicando uma história que já aconteceu. Então, tem um pouco de texto, mas vamos tentar também deixar mais dinâmico possível. Hoje na história a gente vai falar, né, de uma pessoa bem importante que foi a precursora da enfermagem, de Florence. Eu vou estar enviando para vocês um link, tá? Porque como o vídeo é um pouquinho grande, não tem como eu enviar no WhatsApp. Então eu vou enviar um link de uma historinha de um desenho animado sobre Florence. É bem bacana para vocês fixarem melhor essa história, tá? Mas de início a gente vai falar realmente como foi que surgiu a enfermagem e aí, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre os primeiros cuidados, né, que também foram associados como cuidados de enfermagem. Então, a gente vai falar bem antes um pouquinho de Florence, tá? A história da enfermagem, né, ela começou com cuidados, como é que eu posso dizer? Com cuidados simples, certo? Por pessoas simples e geralmente passado, né, de mãe para filha e aí recebendo essas heranças. Sem contar também que algumas pessoas elas foram obrigadas a realizar os cuidados de enfermagem. Nós vamos falar que eram, né, as mulheres da vida, as prostitutas, tá? E também os escravos. Foram quem tiveram esse primeiro contato com assistência de enfermagem. O conhecimento fundamenta o cuidado da enfermagem, que deve ser construído na interação entre a filosofia, que responde à grande questão existencial do homem, a ciência e tecnologia, tendo também a questão da lógica formal como responsável pela correção normativa e a ética, numa abordagem epistemológica, né, efetivamente comprometida com a emancipação humana e a evolução da sociedade. Ou seja, com o passar do tempo foi se aprimorando e aperfeiçoando esses cuidados nessa assistência prestada e a partir daí introduzindo, né, pesquisas e estudos científicos para aprimorar essa assistência. Então, ela passou a ser uma assistência, né, aprendida no dia a dia, deixou de ser prestada dessa forma e passou a ser realizada por meio de estudos, o que deveria ser prestado a um determinado indivíduo e de que forma deveria ser prestada essa assistência, tá? A origem da profissão, né, surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos, como eu falei para vocês. As práticas de saúde instintivas foram as primeiras formas de prestação da assistência, ou seja, desde lá dos primatas já existia uma assistência. No primeiro estágio da civilização, essas ações garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associada aos trabalhos femininos, caracterizado pela prática do cuidar nos grupos nômades primitivos, tendo como pano de fundo as concepções evolucionistas e teológicas. Mas como o domínio dos meios de cura passaram a significar poder, o homem, aliando esse conhecimento aos misticismos, né, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele. Vamos destrinchar isso aqui, tá? Quando a gente fala da questão, né, dos cuidados desde lá do início dos primatas, como eu falei para vocês, uma simples o quê? Por exemplo, a gente sabe, se a gente for assistir, né, ou ler histórias, né, a questão de um simples banho eles não realizavam, era às vezes eles se lavavam com lama, né, enfim. Mas aí o fato da pessoa, por exemplo, tentar arrumar o cabelo, tentar, né, fazer um desenho no rosto, naquela época já era característico de um cuidado. A questão também de quando eles lutavam com animais, né, porque era um meio de sobrevivência, matar os animais. Então, que aí ocorria, por exemplo, um corte, né, uma escoriação, eles geralmente utilizavam o quê? Folhas para cobrir o ferimento, para que esse ferimento não infeccionasse, né, ou parasse de sangrar. Jogavam terra. Então, tudo para poder tentar fazer com que parasse o sangramento, por exemplo.
Então isso já era uma questão de cuidado, porém é claro que a gente sabe, não o cuidado correto, mas aí foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, tá? O que mais aqui? A questão teológica. Então, os cuidados, a gente vai ver durante a história, que a gente vai passar, que quem começa a dominar, quem começa a conhecer cientificamente de início, são quem? São os padres, tá? E aí eles que começam a dominar a questão do cuidado como ciência, né, do cuidar como ciência, e aí eles que começam a passar esse cuidado. Professora, por que os padres iniciaram esse conhecimento? Porque só os padres, eles tinham direito a possuir livros, certo? Então, as primeiras bibliotecas, elas começaram a surgir dentro da igreja. E aí o padre, ele quem passava o conhecimento. Lia, interpretava e ele que era o professor. E aí começava a passar esse conhecimento para determinadas pessoas, que também não poderiam ser qualquer pessoa, tá? A gente vai entender isso mais na frente um pouquinho. E aí, com o passar do tempo que eles foram adquirindo, as outras pessoas também foram observando que você conhecer é ter poder. Então, quando os padres eles começavam a se aperfeiçoar, os outros senhores eles entendiam como se eles estivessem ganhando muito poder, e isso não poderia acontecer, porque senão eles iam dominar o mundo, dominar a comunidade, dominar aquele espaço. E aí começa-se aí pelo homem, né, analisar a questão desse aperfeiçoamento, desse conhecimento e desse estudo. Aí outras pessoas tentam começar a conhecer também essa ciência, tá? E a partir daí eles começam a misturar a ciência com o misticismo. A gente vai entender que por exemplo, crenças, certo? Que, sei lá, banhos de aceios, que a gente vai ver muito, né? Cura, purifica, entre outras coisas, outras situações. Então, tudo isso foi-se aí aperfeiçoando, apoderando-se os homens e passando para outras pessoas até a gente chegar no quesito atual hoje que nós vivenciamos, tá bom? Quanto à enfermagem, as únicas referências, né, coerentes que nós temos à época em questão estão relacionadas com a prática domiciliar dos partos e a atuação pouco clara de mulheres de classe social elevada que dividiam as atividades dos templos com os sacerdotes. Vamos lá. Na frente vocês vão dizer, não, mas a gente falou de mulheres da sociedade elevada. Essas mulheres, elas prestavam esse serviço de forma, como é que eu posso dizer, comunitária, tá? Sem fins lucrativos. Elas apenas iam lá e dedicavam essa sua ajuda. Porém, pessoal, com o passar do tempo, essas mulheres elas foram não descobertas, mas proibidas de fazer isso. Por quê? Porque achavam que o serviço deveria ser feito por pessoas que mereciam um castigo, né? Por que, Ranigélia? Porque como eram pessoas doentes, aquelas pessoas da alta classe, da alta sociedade, principalmente as mulheres, elas não podiam adquirir, por exemplo, a patologia. E se fosse uma pessoa que ela já era pobre, né, já era exposta, tudo mais ou menos, né, nesse quesito, essa pessoa tanto fazia pegar uma patologia ou não. Então, ali era como se fosse uma pena, um castigo para que aquela pessoa refletisse sobre o que ela fez, certo? E aí, a enfermagem também ela é característica até hoje, geralmente se você olhar e diz assim, não, a enfermagem só tem mulher, né? Por que tem essa cultura de que enfermagem é um curso feminino? Quando na verdade não, ambas as partes podem fazer. É justamente devido à cultura e à história. Por quê? Porque as primeiras referências de cuidados de enfermagem foram prestados justamente por quem? Pelas mulheres, tá? Os médicos, eles conheciam, porém eles não prestavam especificamente o serviço. Quem prestava eram as pessoas que eles orientavam, tá? As parteiras, isso era passado de geração em geração. Então, se a minha mãe era parteira, eu teria que ser parteira e minha filha ia ser parteira, então todo mundo ia ser parteira, né? Então, isso era passado de geração em geração, tá? As práticas
práticas de saúde, né, geralmente eram mágico-sacerdotais. Então, as pessoas acreditavam muito em feitiços, né, em misticismo. Adotavam uma relação mística entre as práticas religiosas e de saúde primitivas, desenvolvidas pelos sacerdotes nos templos. É por isso, pessoal, que eu não sei se as avós de vocês conheceram, ou, né, se ainda vocês têm. Nossos avós, eles tinham muito aquela questão de rezar, né? Traz o menino que ele está com mal olhado, aí eu rezo. Porque isso é uma crença muito antiga, que vem justamente daqui. E aí as pessoas acreditavam muito nessa questão de mal olhado, né, de pragas, entre outras coisas. Esse período corresponde à fase do empirismo, verificada antes do surgimento da especulação fisiológica, que ocorre por volta do século V a.C. Essas ações permanecem por muitos séculos desenvolvidas nos templos, que a princípio eles foram simultaneamente santuários e escolas, onde os conceitos primitivos de saúde eram ensinados, como eu disse para vocês. Então, as igrejas, elas tinham um local, né, que era como se fosse um depósito, e aí tanto eles guardavam os livros, que foram surgir as primeiras bibliotecas, como também se tornaram escolas para passar o conhecimento que os sacerdotes adquiriam para algumas pessoas. Posteriormente, desenvolveram-se escolas específicas para o ensino da arte de curar no sul e na Itália e na Cilícia, propagando-se pelos grandes centros de comércio nas ilhas e nas cidades da costa. Naquelas épocas pré-hipocráticas, eram variáveis as concepções acerca do funcionamento do corpo humano, seus distúrbios e doenças, concepções essas que por muito tempo marcaram a fase empírica da evolução dos conhecimentos em saúde. Então, assim, hoje a gente tem um contexto, né, de assistência e um contexto da questão de patologias muito amplo. Naquela época, muitas patologias que surgiam eram patologias novas, que eles não tinham conhecimento, que eles muitas vezes não sabiam, né, como assistir o paciente. Uma delas a gente vai ver que agora eu esqueci o que eu ia dizer. Mas enfim, vocês vão ouvir muito falar em pragas. Então, assim, era qualquer patologia que ela acometesse, né, a pele, eles achavam que aquilo era lepra, que era uma pessoa leprosa. Por exemplo, a hanseníase, como a gente conhece hoje, quem tinha hanseníase na época, né, era considerado um leproso, tá? Era conhecida como a lepra. Então, quase toda patologia que surgia, para eles era um novo e eles não sabiam muitas vezes como tratar. Aí o que acontecia muito? Essas pessoas, elas eram destinadas ou eram... tem até uma palavrinha que eu esqueci. Elas eram como se fossem expulsas, né, daquela cidade. E aí elas ficavam realmente perambulando como mendigos fora daquele contexto, daquela comunidade. Certo? O ensino era vinculado à orientação da filosofia e das artes e os estudantes viviam em estreita ligação com os seus mestres, formando as famílias, as quais serviam de referência para mais tarde se organizarem em caixas. Então, assim, pessoal, quando ocorria, né, a capacitação de alguma pessoa, né, geralmente aquela pessoa era destinada a cuidar de uma determinada família. E quando a pessoa cuidava de uma determinada família, ali era passado de geração em geração aquela mesma pessoa, certo? Então é como se os grandes senhores ficavam responsáveis pela educação daquela pessoa e aquela pessoa iria prestar o serviço para ele como uma dívida, tá? Então, foi aí onde foi se introduzindo a questão do aperfeiçoamento dos conhecimentos em saúde. As práticas de saúde no alvorecer da ciência relacionam a evolução das práticas de saúde ao surgimento da filosofia e ao progresso da ciência, quando essas se baseavam
nas relações de causa e efeito. Inicia-se aí no século V, né, antes de Cristo, estendendo-se até os primeiros séculos da era cristã. E aí nós vamos ver, pessoal, toda a era não, né, algumas eras, que é para a gente entender como que foi surgindo, né, alguns cuidados que até hoje eles existem. Porém não são tão, como é que eu posso dizer, tão bem elaborados e aí foram aperfeiçoados. Pode ser que vocês não vejam e eu vou explicando, que vocês não conhecem. Então, como ocorreu a evolução da assistência na saúde nos períodos históricos? Vamos lá. Então, aí nós tivemos a era pré-Cristo. Essa era pré-Cristo, né, as doenças, elas eram tidas como um castigo divino, tá? Então, toda pessoa que adoecesse é porque ela merecia. Aquilo era um castigo que Deus estava enviando. Tá? E aí por isso que os sacerdotes, né, e as feiticeiras, geralmente eles acumulavam essa função de médico e de enfermeiros. Por quê? Como era considerado um castigo, geralmente eles queriam expulsar aquele demônio que estava dentro da pessoa, né? Eles queriam expulsar uma praga, a pessoa muitas vezes se tornava a praga, né? E aí essa pessoa ela era exposta aos sacerdotes e aos feiticeiros. Aí iria da crença da família, né? E ainda, né, o que eles usavam geralmente para realizar essas assistências? A assistência ela era utilizada geralmente por meio de massagens, né, locais, que até hoje a gente utiliza. Por exemplo, quando a gente pega um paciente que está com edemas periféricos, certo? Que é isso, Angélica? Com edema nos membros inferiores, tá? Nas pernas. E aí aquele inchaço na perna. Geralmente a gente utiliza a massagem para ajudar a circulação a melhorar naquele local. Após uma massagem a gente faz a elevação do membro. E aí tudo isso para poder ocorrer uma melhor circulação além do remédio que a pessoa está, da medicação que a pessoa está tomando. Então isso é uma cultura que a gente ainda utiliza, o meio da massagem. Para aliviar muitas vezes uma dor ou alguma coisa, geralmente a gente ainda utiliza a massagem. O banho de água fria ou água quente, as famosas, né, compressas. Então isso também era utilizado já lá no início, na era pré-Cristo, que até hoje também ela persiste nos dias de hoje, né? Purgativos, pessoal, era tipo, um banho mais, como é que eu posso dizer, mais aprofundado, né? Como se fossem esses purgativos, tipo assim, para realmente expulsar os demônios que tivessem dentro da pessoa. Tá? Substâncias provocadoras de náuseas eram ervas, certo? Ervas que estimulassem a pessoa muitas vezes a vomitar, induzindo o vômito. Era tipo, vamos dizer, uma lavagem gástrica induzida, mas só que sem mutação fisiológica dentro do organismo, fazendo com que a pessoa vomitasse a substância. Professora, até hoje é utilizado isso? Não, né? A gente utiliza a lavagem. Quando era que essas pessoas utilizavam essas induções de vômito? Quando geralmente elas ingeriam substâncias inadequadas. A mesma coisa de hoje. Tipo, uma pessoa ela tenta suicídio, aí toma vários comprimidos. E aí, o que a gente faz? Além, né, a primeira coisa que a gente pergunta é: vomitou? Porque se vomitou, ela já expulsou boa parte da substância que estava no trato gástrico. E se não, aí é feita a passagem de uma sonda naso, né? E aí a sonda é conectada no equipozinho do soro, introduz todo o soro, depois a gente faz com que a sonda, aí tira o soro e bota a sonda aberta, que é para poder voltar todo o líquido que entrou sair novamente, tá? E aí a gente faz a lavagem. Só que nessa época eles utilizavam esse procedimento por meio da indução do vômito com ervas, com substâncias. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, delegando-lhe funções de enfermeira e farmacêuticos. Alguns papiros, né, inscrições, monumentos, livros de orientação política e religiosa, ruínas de arquedutos e outras descobertas nos permitiram formar uma ideia de tratamento dos doentes, certo? Eu ia estar dizendo uma coisa aqui. Sim,
Essas plantas medicinais, pessoal, a gente chama hoje, certo, de fitoterapia. São medicações fitoterápicas, medicações naturais que a gente hoje utiliza. E as plantas também são também caracterizadas como terapêuticas, né, fitoterápicas, certo? Aí no Egito, né, a gente já passa da era pré-Cristo e vem para os egípcios. Os egípcios, eles deixaram alguns documentos sobre a medicina, né, que era conhecida na época. As receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas de recitação de fórmulas religiosas. Pratica-se o hipnotismo aí, a interpretação dos sonhos. Eles acreditavam também na influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras. Aí é importante a gente observar, em outras palavras, né, eles caracterizam a questão justamente de quê? Da infecção cruzada, tá? Em outras palavras. Essa infecção cruzada ocorria de pessoa para pessoa. Então eles achavam que se uma pessoa que estava sendo tratada tivesse contato com outras, elas poderiam adoecer. Como da mesma forma, se a pessoa tivesse contato com uma pessoa doente, ela poderia adoecer. Então eles já utilizam aí, em outras palavras, a questão da infecção cruzada, tá? Deixa eu ver onde eu estou, que eu me perdi. Aqui. Havia ambulatórios gratuitos, onde era recomendada a hospitalidade e o auxílio nos desamparados. Lembra que eu falei que na era pré-Cristo, geralmente as pessoas eram expulsas da comunidade quando estavam com alguma patologia que eles não tinham entendimento. Aí já aqui no Egito, né, eles já utilizavam de locais que eram como hospitais, que aí aquelas pessoas poderiam ficar em observação até receber o tratamento e aí muitas vezes melhorar da patologia, tá? Na Índia, também nós temos, né, alguns dados que foram utilizados. Esses documentos eram do século VI a.C. Nos diziam que os hindus conheciam ligamentos, tá? Já uma evolução aí. Músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Como eu falei para vocês, a questão muitas vezes de induzir substâncias que faziam mal ao organismo ou que já tinha a intenção, né, de... Nessa época também existia muita questão de envenenar outras pessoas, às vezes botava veneno na bebida de alguém. Então, quando isso acontecia, né, eles já tinham antídotos para isso. Uma medicação que conseguisse tanto induzir, muitas vezes, ao vômito, como reverter a questão do efeito do veneno, tá? E também por picadas de animais também poderia ocorrer esse envenenamento. Realizavam alguns tipos de procedimento, que aqui ó, já tem a questão das suturas, né? Eles já conseguiam fechar ferimentos. A questão de amputações, eles já começaram a realizar, né? Cortar o membro quando necessário. Trepanações, o que é trepanação? É quando eles vão perfurar o osso, tá? É uma trepanação. E corrigiam fraturas, por isso que eles utilizavam a trepanação, que era para corrigir fraturas. Pronto, quando vocês veem pessoas que estão usando aqueles ferros, eles são trepanações, né? Eles foram inseridos dentro do osso especificamente, não só tão bonitinho ali fora da perna dele, tá dentro do osso, tá? Por isso que passa por todo o processo cirúrgico. Neste aspecto, o budismo contribui para o desenvolvimento da enfermagem e da medicina. O que é o budismo? Eu coloquei só para vocês, quem não sabe, né, ficar sabendo agora. O budismo é uma filosofia de vida baseada integralmente nos profundos ensinamentos do Buda, para todos os seres, que revela a verdadeira face da vida e do universo. Quando pregava, o Buda não pretendia converter as pessoas, mas iluminá-las. É uma religião de sabedoria,
onde o conhecimento e a inteligência predominam o budismo. Trouxe paz interior, felicidade e harmonia a milhões de pessoas durante sua longa história de mais de 2.500 anos, certo? Então, o Buda, resumindo, né, é uma religião, porém é uma religião que não tenta converter ninguém, sim, ela tenta fazer a limpeza espiritual, tá? Fazer com que as pessoas se iluminem. E aí eu trago uma mensagem aqui bem interessante do Buda, todo mundo gosta dessa mensagem, do budismo. O falso amigo é mais temível que um animal selvagem. O animal pode ferir o seu corpo, mas o falso amigo irá ferir sua alma. E aí, antes da gente entrar aqui, e aí a questão da Índia, né, como eu disse para vocês, eles tanto tratavam as pessoas, como eles tentavam também tratar a questão psicológica. E aí a gente já tem um contexto mais complexo também de tratamento, né? Além de tratar especificamente a patologia, ele tentava tratar o psicológico também do indivíduo, tá bom? E ainda continuando, né, nos hindus, eles tornam-se conhecidos pela construção de hospitais, foram os únicos na época que citaram enfermeiras e exigiam delas qualidades morais e conhecimentos científicos. Quero qualidades morais. A gente vai ver em outros, né, países que as enfermeiras que prestavam serviços eram prostitutas ou pessoas desabrigadas, certo? E aí, já na Índia, as enfermeiras que eles não queriam prostitutas, eles queriam umas mulheres normais, mulheres que realmente tivessem uma postura, tá? E também que tivesse o conhecimento científico. Nos hospitais eram usados músicos e narradores de história para distrair os pacientes. Que aí vem a questão do budismo, né? Tentar iluminar a alma do indivíduo, tentar descarregar a pressão psicológica daquele indivíduo, tá? O brahmanismo fez decair a medicina e a enfermagem pelo exagero ao respeito do corpo humano. Proibir a dissecação de cadáveres. Dissecação, pessoal, como é que eu posso dizer? Mexer no cadáver, por exemplo, tirar a pele do cadáver para estudos, certo? Tirar a pele, cortar a mão, o braço, abrir o corpo, tá? E o derramamento de sangue. E as doenças também eram consideradas um castigo divino. Então, assim, essa questão do exagero pelo corpo, ela não é que ela atrapalhou, mas ela retardou a evolução. Aí foi onde eles não evoluíram e continuaram sempre nos mesmos cuidados. Porém, eles foram os primeiros a já ter um conhecimento mais aprofundado, né? De alguma assistência, como por exemplo a correção de fraturas e as suturas. Já na Síria e Babilônia, né, entre os assírios e babilônicos existiam penalidades para médicos incompetentes, tais como amputação das mãos, indenização, entre outros. Geralmente o que era que eles faziam? Se um médico, por exemplo, perdesse um paciente, ou se o paciente, por exemplo, tivesse que perder a mão, eles achavam que era incompetência do médico. E aí eles faziam a mesma coisa com o médico que realizou aquele procedimento, né? Como um castigo. A medicina era baseada na magia e acreditava-se que existiam os 7 demônios, que eram geralmente os causadores das doenças. Os sacerdotes eram médicos, tá? Então aqui ainda prevalece a questão, né, do sacerdotismo. Então eles vendiam. Aí o que acontece? Lembra lá do começo que eu falei que aí os sacerdotes, quando eles começaram a ter o conhecimento, eles começaram a ter poder, e aí eles aqui na Síria e na Babilônia, eles começam a abusar do conhecimento e do poder. Porque eles começam a vender, né, talismãs como orações usadas contra o ataque dos demônios. Porém, na época, pessoal, não era errado porque era o que eles acreditavam. Então, era uma cultura, tá? Hoje seria, no caso, né, errado, porque geralmente as pessoas não acreditam muito. Mas aí, na época, era surtia efeito, tá?
A gente sempre fala também muito que o psicológico ajuda muito, como também atrapalha. Então, se a pessoa tem uma crença, se ela acredita, facilita muito até a questão do tratamento. Nos documentos assírios e babilônicos não há menção de hospitais nem de enfermeiros. Lá na Índia a gente tinha citações de enfermeiros, já que na Síria e na Índia a gente não tem, certo? Conheciam a lepra e sua cura dependia do milagre de Deus, como no episódio bíblico do banho no Rio Jordão. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão e tua carne ficará limpa. Então eles acreditavam muito nisso, né? A água para eles era pura, era purificada. Então, não sei se eu coloquei aqui não. Os tratamentos que eles mais utilizavam eram os banhos de asseios, certo? Compressas, e acreditavam na questão do milagre divino. Então não tinha muita evolução aqui nos cuidados, certo? Aí na China, né, pronto, eu sempre acho os chineses um show, certo? Por quê? Porque eu acredito muito na questão fitoterápica, certo? A fitoterapia, quando bem usada, né, ela é um coadjuvante muito importante, certo? E geralmente, resolve muitas patologias, apesar de que as pessoas não acreditam muito, mas a fitoterapia ela é muito boa. E os chineses usam bastante, tá? Até gerou um comentário uma vez em sala de aula, a gente comentando sobre a questão de por que os chineses geralmente não envelheciam muito, né? Professor, tem a ver com a aula, tem a ver tudo, vocês vão entender depois. Que devido à questão da alimentação dele, por ser geralmente comer com muito legumes, né? Eles tomam muito chás. Então, assim, essas substâncias ajudam eles a não envelhecer tanto. E é tanto também que os chineses, eles não adoecem muito. Porque, por exemplo, um resfriado, eles geralmente tratam, né, com ervas, com plantas, com xaropes, né, mas tudo natural. Então, por isso que também, geralmente os chineses, eles tendem a não adoecer tanto, e aí geralmente eles também curam muito com fitoterapia. Os doentes chineses eram cuidados por sacerdotes também. As doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias que possibilitavam o grau da doença da qual se ocupavam. Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Então, só para a gente ver aqui bem direitinho, a questão de que as doenças benignas eram doenças que tinham cura, né? As doenças médias eram doenças, tipo assim, que o paciente apresentava uma gravidade e precisava de uma observação por mais tempo. E as doenças graves geralmente eram ou doenças que não tinham cura, ou quando o paciente já estava, né, com a doença muito evoluída. Aí os sacerdotes, eles eram divididos para que não acumulasse, não aglomerasse, e cada momento, cada um se especializasse naquilo que era responsabilidade sua no momento. Então aqui na China a gente já vê a questão da atribuição do serviço, e aí também da capacitação do serviço de forma setorial, de forma do setor onde o médico está atuando. Os chineses, eles conheciam algumas doenças, que eram a varíola e a sífilis, tá? Procedimentos também que eles utilizavam, geralmente eram operação de lábios, a fenda labial, não sei se vocês já viram, quem nasce, né, geralmente com o lábio separado. Então essa fendazinha eles conseguiam fazer, né, a suturazinha. E geralmente tratamentos que eles utilizavam também aí era a questão de tratamento de anemia, indicavam ferro e fígado. Como eu disse para vocês, geralmente eles tentam procurar o meio mais natural, né, para fazer os tratamentos. Doenças de pele, sempre tiveram cuidado com a questão de pele. Então eles têm essas precauções. Aplicavam arsênico na pele, né, para evitar envelhecimento, evitar, né, várias outras patologias, essas coisas.
A anestesia também, eles utilizavam substância que o nome era ópio, tá? Para fazer alguns procedimentos, como por exemplo a operação, tá? Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso, né, para o tratamento de pessoas e de algumas patologias. A cirurgia não evoluiu devido à proibição da dissecação também de cadáver. Então, devido a eles terem esse cuidado, né, exacerbado pelo corpo, então eles proibiam essa dissecação de cadáver. No Japão, os japoneses eles aprovaram e estimularam a eutanásia. Não sei se vocês lembram ainda parem ética, vocês já pagaram também. A eutanásia é a questão, né, da morte sem sofrimento, tá? A medicina era feticista e a única terapêutica era o uso de águas termais. Essas águas termais, né, eram águas que geralmente eles purificavam e aí acreditavam em águas puras, que essas águas poderiam fazer a limpeza do corpo, tá? Então não teve muita evolução no Japão e até hoje eles continuam com o uso dessas ervas. Na Grécia, né, as primeiras teorias gregas, elas se prendiam à mitologia, certo? Então eles acreditavam em deuses. Um deles era Apolo, o deus do sol, que era o que eles diziam que era o deus da saúde e também é considerado, né, o deus da medicina, tá? Usavam sedativos, fortificantes e hemostáticos, né, para controle de temperaturas, faziam ataduras e retiravam corpo estranho, por exemplo, se entrasse um ferro, um pau, alguma coisa, eles faziam a retirada desse corpo estranho. Também tinham casas para tratamentos de doentes. E ainda na Grécia, era exercida a medicina pelos sacerdotes médicos, que interpretavam os sonhos das pessoas. O tratamento que eles utilizavam geralmente para as patologias era os banhos, como eu já falei para vocês em outros slides, massagens, sangrias, dietas, sol e ar puro, água pura e água pura que era considerada tipo água mineral, tá? Dava-se valor à beleza física, cultural e hospitalidade. O excesso de respeito pelo corpo também atrasou o estudo anatômico. O nascimento e morte eram considerados impuros, causando desprezo pela obstetrícia e o abandono dos doentes graves. Então, na Grécia, o alto índice, de pessoas que não tinham tratamento era crescente. Por quê? Porque quando eles viam que a patologia estava grave e que aquela pessoa, ou então eles não tinham conhecimento da patologia, eles não tratavam e deixavam as pessoas perambulando. Então eles abandonavam aquelas pessoas que necessitavam de cuidados. E aí era qualquer local, nas ruas, né, em qualquer local essas pessoas elas eram abandonadas. Até mesmo pelos familiares aconteciam também, certo? A medicina tornou-se científica graças a Hipócrates, né, que deixou de lado a crença de que as doenças eram causadas por maus espíritos. Hipócrates é considerado o pai da medicina, observava o doente, fazia diagnósticos, prognósticos, pessoal, uma expectativa de quando aquela pessoa vai ter uma melhora do quadro. Por exemplo, eu passei, isso nos dias atuais, né? A pessoa tomou um dipirona, daqui a 30 minutos, 1 hora, se for via oral, o medicamento vai fazer efeito e aí a hipertermia vai baixar, tá? E a terapêutica. Reconheceu doenças como tuberculose, malária, histeria, neuroses, luxações e fraturas. Então aí na Grécia a gente começa. De todos os outros,
né? Tirando a Índia, que também teve uma evolução, a Grécia e a Índia são os países que mais evoluem, né? Relacionados à ciência e à medicina, certo? A Grécia, é claro que deu uma alavancada bem maior por causa de Hipócrates. Seu princípio fundamental na terapêutica consistia em não contrariar a natureza, porém auxiliá-la a reagir. Como assim, Angélica? Como nós sabemos, o corpo ele tem sua própria imunidade, porém muitas vezes ele precisa de uma ajuda para que ele consiga, né, reverter o quadro fisiológico, tá? Então, aí na Grécia eles também acreditavam nisso e eles faziam tratamentos que ajudavam, né, a reverter uma determinada situação. Tratamentos usados como massagens, banhos, ginásticas, dietas, sangrias, ventosas, vomitórios, purgativos e calmantes, ervas medicinais e medicamentos minerais, tudo isso era utilizado para tratamentos lá na Grécia. Em Roma, pessoal, a medicina não teve tanto prestígio não, certo? Lá em Roma, geralmente também eles tinham a questão do exagero pelo corpo, e aí a medicina não era tão utilizada em Roma. E pronto, aqui durante o período, né, histórico, eles avaliaram que os cuidados eles eram exercidos por escravos lá em Roma e por estrangeiros, pessoas que vinham de outros lugares e tinham conhecimento científico e prestavam esses cuidados, tá? Os romanos eram um povo essencialmente guerreiro, então eles acreditavam que eles eram de ferro, que eles não adoeciam, que eles não morriam, e caso isso acontecesse, era predestinado. Então, a pessoa era predestinada àquilo acontecer com ela e ponto final. O indivíduo recebia cuidados do Estado como cidadão destinado a tornar-se um bom guerreiro, audaz e vigoroso. Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas, ventilação das casas, água pura e abundante e redes de esgoto. Os mortos eram sepultados fora da cidade, na via Ápia, que eles chamavam. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu influência pelo povo grego. Foi onde ainda existia um desenvolvimento, mas muito pouco. O cristianismo foi a maior revolução social de todos os tempos, influiu positivamente através da reforma dos indivíduos e da família. Os cristãos praticavam uma tal de, geralmente eles chamavam, né, de caridade, né, e que geralmente moviam os pagãos. Vede como eles se amam, que era o que eles utilizavam muito. E assim, aqui, como a medicina era praticada por escravos e estrangeiros, os próprios romanos eles não tinham muito conhecimento acerca, né, dos cuidados e acerca cientificamente também, né, de procedimentos cientificamente comprovados. Tá? Desde o início do cristianismo, os pobres e enfermos foram objeto de cuidados especiais por parte da igreja. E aí por isso que os romanos se revoltavam contra o cristianismo, porque eles tratavam as pessoas. E eles não queriam que existisse um tratamento. Que essa pessoa estava predestinada a ter aquela patologia e se ela chegasse a morrer era predestinação. Agora, pessoal, a gente vai falar, como eu falei para vocês, sobre a precursora da enfermagem, né, Florence Nightingale. Ela foi quem instituiu, né, realmente os cuidados, ela quem quebrou as barreiras, ela quem foi reconhecida como uma das primeiras enfermeiras, né, e como uma das primeiras chefes da enfermagem. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar enviando um linkzinho de um vídeo para vocês assistirem a história bem bacana, tá, de Florence, e como foi que Florence ela ganhou tanto reconhecimento e até hoje, né, ela serve de exemplo para muitas mulheres. Então, Florence era uma enfermeira inglesa, nascida
na cidade italiana de Florença, no Grão-Ducado, né, na Toscana. Por isso, Florence recebeu seu nome inglês da cidade em que nasceu, como sua irmã mais velha também, que nasceu, né, em Nápoles, e o nome da irmã de Florence era Partenope. Era uma moça brilhante e impetuosa, rebelou-se contra o papel convencional para as mulheres do seu estatuto, que seria tornar-se uma esposa submissa, e dedicou a caridade, encontrando o seu caminho na enfermagem. Então, Florence, na época, acho que não sei se na próxima slide vai falar, mas Florence, ela estava, né, já comprometida, né, com o homem, e aí ela resolve abandonar tudo e aí ir servir em um hospital. A gente vai falar já. E aí ela se revolta com a família. Seu pai não queria, porque na época as mulheres deveriam casar e constituir a família, né? Florence, ela resolve cuidar de outras pessoas, né? Ou seja, trabalhar. E aí isso já tornou-se uma revolução intrafamiliar de Florence, né? O seu trabalho lançou as bases do modernismo serviço de enfermagem, ganhando fama, portanto, como fundadora da profissão de enfermagem e como reformadora do sistema de saúde. Mais pra frente a gente vai ver o porquê que Florence ela reformou o sistema de saúde. E é por isso, né, que a enfermagem é tão reconhecida como as pessoas que têm um olhar diferenciado, né? Tradicionalmente, o papel de enfermeira era exercido por mulheres ajudantes em hospitais ou acompanhando o exército. Muitas cozinheiras e prostitutas acabavam tornando-se enfermeiras, porém, né, ninguém conhecia elas como enfermeiras. Elas faziam serviço doméstico e aí muitas vezes tinham que prestar essa assistência, mas não era reconhecida como enfermeiras. Sendo que essas últimas eram obrigadas como castigo, que no caso eram as prostitutas. Educada pelo pai, aprendeu grego, latim, francês, alemão e italiano, história, filosofia e matemática. Então, como vocês podem ver, Florence era uma pessoa altamente capacitada devido à educação que tinha recebido do seu pai. Ela anunciou sua decisão para a família em 1845, provocando raiva e rompimento, principalmente com a sua mãe, que não acreditava que ela tinha criado tão bem Florence e ela iria fazer, ia lhe dar um desgosto desse. Então, as mães, né, quando ela constituía a família, se ela tivesse, né, filhas, elas tinham que ensinar a ser como elas, e a constituir famílias, e ser uma boa esposa, uma boa mãe. E aí a mãe de Florence, ela se sentiu com sentimento de impotência devido a Florence ter se rebelado. Ela achava que não tinha criado Florence como deveria. Florence ficou particularmente preocupada com as condições de tratamento médico dos mais pobres e indigentes. Após se formar por uma instituição protestante, lá na Alemanha, que o nome é bem esquisito, Kaiserwerth, transferiu-se para Londres, onde passou a trabalhar como superintendente de um hospital de caridade. E aí foi onde Florence começou já a ser um pouco reconhecida pelas outras enfermeiras que também trabalhavam nesse hospital em Londres. Aí, em dezembro de 1846, em resposta à morte de um mendigo numa enfermaria em Londres, que acabou evoluindo para um escândalo público, ela se tornou uma principal defensora de melhorias no tratamento médico. Quando fala da morte de um mendigo, é porque realmente é como até hoje. Por exemplo, os menos favorecidos, né, às vezes levam, como é que eu posso dizer, não tem a assistência que deveria. É claro que antigamente era bem pior, né, que as pessoas tinham que pagar pelos cuidados. Já hoje não, a gente tem um serviço de saúde, pelo menos aqui no Brasil, né, o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, que presta serviço de forma igualatória a toda a população, certo?
Imediatamente ela obteve o apoio de Charles Villers, que era o presidente, tá, do Comitê de Lei para os Pobres. Isso a levou a ter um papel ativo na reforma das leis dos pobres, estendendo o papel do Estado para muito além do fornecimento de tratamento médico. Florence, ela também conseguiu, acho que não sei se aqui tem, a questão de alguns auxílios para esses pobres, porque não adiantava tratar eles, né, no hospital, e quando chegassem em casa eles não teriam o que comer. Então, além do tratamento, Florence também desenvolveu, né, ela conseguiu conquistar rendas, ou então cestas básicas, então, que eram revertidas, mas ela também estendia esse tratamento até o domicílio do indivíduo, para evitar que ele viesse a ter uma recaída. Então, sempre interessada pela enfermagem durante a Guerra da Crimeia, que foi entre 1854 e 1856, integrou o corpo de enfermagem britânico como enfermeira-chefe do exército, né, e aí foi direto para a Turquia, certo? Em contribuição foi a contribuição mais famosa de Florence durante a Guerra da Crimeia, que se tornou o seu principal foco quando relatados da guerra começaram a chegar à Inglaterra, contando sempre as condições horríveis que os feridos tinham lá. Então, assim, vocês vão ver eu vou contar um spoiler do videozinho, né, que vocês vão assistir para vocês verem como é interessante. Porque quando Florence chegou lá, era totalmente diferente do que ela achava que iria encontrar. Como assim? Por exemplo, eles diziam que lá tinha um hospital para o tratamento dos feridos, quando na verdade esse hospital ele não existia. Era como se fosse um depósito e as pessoas eram jogadas e tumultuando, e era só tumultuando esse depósito. Nesse depósito não existia leitos, né, camas para os pacientes, não existia higiene, as águas que eles bebiam eram água suja, então não existia nenhum tratamento, né, específico voltado para aqueles feridos. Então era como se eles estivessem abandonados dentro desse depósito. Em outubro de 1854, Florence e uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias, treinadas por ela, inclusive sua tia May Smith, partem para o campo, né, da Turquia, que ficava em Scutari, localizado no Império Otomano. Durante a guerra, ela constatou que a falta de higiene, isso é muito importante, cai em concurso também, tá? Se liga aí. A falta de higiene e as doenças matavam um grande número de soldados hospitalizados por ferimentos. Quando a gente está fazendo, né, quando vocês começarem a estagiar, ou se vocês forem para um hospital, vocês vão observar que, assim, que a higiene, principalmente para a questão da realização de curativo, de sutura, de imobilização de fraturas expostas, a gente tem todo o cuidado, né, para não estar tocando no osso, não estar tocando na ferida, evitando o quê? Uma infecção, tá? Então, a gente tem que ter o máximo de higiene possível. Imagine uma pessoa ferida, jogada no chão, né, sem um tratamento. Então, ela observou que a falta de higiene, né, fazia com que aquelas pessoas tivessem uma infecção e muitas vezes elas não morriam da lesão, elas morriam da infecção, certo? Devido a essa falta de higiene. E as doenças matavam um grande número de soldados hospitalizados devido, né, à infecção que dava muitas vezes no ferimento. Assim desenvolveu um trabalho de assistência aos enfermos e de organização infraestrutural hospitalar, que a tornou conhecida em toda a frente da batalha, consagrando a assistência aos enfermos. Cadê que eu me perdi? Aos enfermos em hospitais de campanha. Suas reformas reduziram a taxa de mortalidade. Olha como a questão da importância da higiene.
Higiene em tudo, tá, pessoal? A questão de banho, de corte de cabelo, né, de iluminação dentro do local. Tudo isso Florence ela introduziu. Então, por isso, Florence ela ficou conhecida, né, pela questão da higiene que ela implementou no serviço. E aí ela conseguiu reduzir a taxa de mortalidade de 42,7% para 2,2%, só com essa implementação. E voltou famosa da guerra e logo passou a batalhar com considerável sucesso pela reforma do sistema militar de saúde. Florence voltou para a Inglaterra como heroína em agosto de 1857. E de acordo com a BBC, era provavelmente a pessoa mais famosa da era vitoriana, além da própria Rainha Vitória. Depois de contrair febre tifoide, que ela contraiu, ela contraiu na Guerra da Crimeia, certo? Aí ela começou a ter sérias restrições físicas que obrigou ela a retornar da guerra. E aí ela não teve mais condições de prestar os serviços na guerra. Impossibilitando de fazer seus trabalhos físicos, dedica-se à formação da escola de enfermagem em 1859, na Inglaterra, onde já era reconhecida no seu valor profissional e técnico, recebendo o prêmio concedido através do governo inglês. Fundou a escola de enfermagem do Hospital Smith Thomas, com o curso de 1 ano, que era ministrado por médicos com aulas teóricas e práticas. E em 1883, a Rainha Vitória concedeu-lhe a Cruz Vermelha Real e em 1907 ela se tornou a primeira mulher a receber a Ordem de Mérito, que é a medalhazinha que ela recebeu. Como era solteira e trabalhava fora de casa e agia de acordo com as suas ideias, serviu de exemplo, né, a outras mulheres e contribuiu para impor respeito pelo papel da mulher na sociedade. E aí Florence ela foi exemplo para muitas mulheres devido à sua coragem, né, de enfrentar a família, de se expor numa guerra, e sempre ela pensava no bem-estar das outras pessoas. E aí quando Florence adoeceu, né, o filmezinho retrata muito bem isso, como todos os soldados deram valor, e ela era conhecida como a mãe, né, da guerra, devido a ela ter se exposto e ela tratar tão bem os soldados. Uma coisa interessante também, que quando você está vendo o filme você consegue retratar e perceber, é que em todo momento Florence, além da compaixão, ela também era muito compreensiva e ela acreditava, né, que todos eles iriam conseguir vencer e superar aquilo. Ela passava tudo isso para os soldados e aí eles começavam a ter realmente a sonhar, né, e aí querer muitas vezes se tratar, porque alguns também já estavam psicologicamente afetados e aí eles geralmente não queriam tratamento, mas a partir do momento que Florence chegou, ela conseguiu mudar até a concepção do pensar de alguns soldados. Além de deixar o legado de persistência, capacidade, compaixão e dedicação ao próximo, estabeleceu as diretrizes e caminho para enfrentar a enfermagem moderna. E aí, né, nesse que eu até já comentei, essa questão dessa persistência de Florence, a gente retrata e traz até os dias de hoje, né? Muitos enfermeiros, eles não desistem. E aí é importante a gente focar, né, na questão de que a enfermagem ela é diferenciada por nunca desistir do paciente. Então, assim, a gente vai até o fim e eu sempre digo, a gente sempre no fundo tem uma esperança de que aquilo vai melhorar, né? Seja no que for, até num simples ferimento. Eu estava acompanhando um senhor com um pé diabético e aí a alegria dele contagiava. Eu ficava impressionada com a pessoa que era tão ativo, depois teve que ficar acamado devido à perna, porque ele não podia fazer esforço. E todos os dias que eu chegava para fazer o curativo dele, ele era uma alegria só. E quando ele estava triste, aquilo me machucava, né? Porque tinha dias que realmente
eu chegava e ele dizia, não, porque eu passei a noite com dor e eu acho que essa perna não vai curar. E aí eu tinha que dar força para ele. Ele dizia, não, a gente já vai até aqui, o senhor vai até o final, e dava aquela força. Então a enfermagem, ela tem, né, esse dom de muitas vezes reverter até o pensamento de um indivíduo. E aí, Florence, ela deixa esse juramento, que eu sempre gosto de trazer para vocês, né, principalmente no iniciozinho do curso, né, que a gente está conhecendo aí, que diz o seguinte: juro livremente e solenemente dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte. Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar as ideias de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Muito legal. E aí Florence ainda diz, né, que nunca disse que seria fácil. Então, acho que todo mundo leva essa frase, né? Então, vai ser carregado, a gente vai ter plantões, vai ter várias noites sem dormir, mas tudo isso é recompensante, reconfortante quando a gente vê o sorriso no paciente, né? Um obrigado no paciente. Então, tudo isso vai compensando tudo que a gente passou e tudo que a gente achava que não ia conseguir ou não ia acreditar. Então, essa é a nossa... finalizando a nossa segunda aula, tá? E vou estar mandando a atividade para vocês, certo? Com prazo até sexta-feira de envio. Pode ser enviado tanto por e-mail como pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês vão lá comentando no grupo do WhatsApp para a gente gerar um debate, certo? E sempre que possível eu vou estar respondendo a vocês. O videozinho eu vou mandar o link no grupo, porque não tem como eu mandar o vídeo em si, porque ele é um pouquinho grande e não vai no WhatsApp. Então eu vou mandar o link para vocês assistirem no YouTube, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.